Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio de transformação digital, de inovação. E nesse capítulo a gente trouxe aqui o Eduardo Marçal para falar como fazer essa transição para o digital em grandes empresas. Mas antes da gente começar, Eduardo, obrigado pela sua presença. Conta um pouquinho aí da tua trajetória, a sua formação, onde você está hoje. Obrigado, Vitor. Obrigado, Rede. É um grande prazer estar aqui fomentando o movimento de inovação digital no Brasil e obrigado a vocês que estão assistindo. Bom, eu sou Eduardo, sou formado em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina e desde que eu entrei na faculdade, acho que a carreira já começa por ali, né? Você já começa a se interessar por alguns temas, já quer começar a se diferenciar, fiz parte de, acho que, experiências que me moldam o que eu sou hoje. Fiz parte do movimento de empresa júnior, que ali a gente já tem contato direto com o mercado, já ganha as primeiras responsabilidades profissionais naquela época, então já gerenciava projetos, fazia coisa além da sala de aula, e aí tive a grande oportunidade no Ciência Sem Fronteiras de poder escolher um país que era não tão óbvio quanto as escolhas dos meus colegas, que eu fui para a Coreia do Sul, fiquei um ano na Coreia do Sul pela bolsa do governo do Ciência Sem Fronteiras, e foi, cara, uma grande experiência que eu tive, acho que é um amadurecimento profissional, pessoal e também de grande experiência de vida. Fiz parte do programa de estágio da Hyundai Motor Company, trabalhei numa fornecedora da Hyundai. Lá a gente conseguiu abrir um canal de venda que nunca tinha antes sido explorado nessa fornecedora por um player do Brasil. Então, desde então eu queria fazer coisas diferentes, além da sala de aula. E aí deu meus últimos anos, TCC, tinha que terminar a faculdade, escolhi a carreira de consultoria. E aí entrei na Falcone Consultoria naquela época, 2018, fiquei lá até 2020, participei, cara, de oito projetos diferentes, participei desde melhoria de receita, redução de custos, melhoria de processos, aí segmentos farmacêutico, agronegócio, uma gestora de fundos logísticos, bens de consumo. E aí depois passei da carreira de consultoria, entrei na Atlas Renewable Energy, que é onde eu estou hoje, que é uma grande geradora de energias renováveis no Brasil, e aí comecei lá com o mandato de estruturar a empresa para crescer, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que se preparar, inclusive para crescer. E aí, através dessa oportunidade que eu tive, fiquei como 2 anos nesse programa de estruturando a casa para poder crescer, porque o mercado de renováveis é um mercado que vem crescendo bastante, a gente precisa ter uma gestão que suporte esse crescimento. Passei então pelas áreas de processos, tecnologia, transformação digital, que eu estava até recente, mês passado, agora eu estou navegando para o mundo de recursos humanos, de people, como gerente de eficácia organizacional. Então, eu gosto bastante de páginas em branco, de começar coisas novas, de estruturar as coisas e preparar as coisas para momentos futuros. É bom começar por isso, até contando um pouco dessa tua trajetória, que casa muito bem com o que a gente está vendo nas empresas mais recentes, né? O profissional se forma, ele se especializa em alguma coisa, mas também tem a oportunidade de navegar em outros territórios, outras áreas. Até o modelo de gestão dessas empresas também ajuda que isso aconteça, né? Assim, as empresas não estão com os departamentos tão bem delimitados a ponto de prejudicar algum tipo de lançamento de algum produto, algum serviço, ou identificar algum problema. Então, os profissionais estão cada vez mais interdisciplinares. Mas no objeto da nossa questão aqui tendo em vista toda a tua experiência, quais são os principais ingredientes para uma empresa promover essa inovação digital, principalmente em relação a cultura, processo e pessoas ali que às vezes estão já numa empresa que já opera há um bom tempo, que já é estruturada, já produz resultados positivos, mas está vendo que tem alguma coisa vindo aí, se não se preparar, pode perder mercado ou já está perdendo mercado pelo fato de não promover essas mudanças. Quais são os principais ingredientes, assim, os primeiros passos para uma empresa? Primeiros passos, excelente pergunta, Vitor. É bem desafiador esse momento que todas as empresas estão vivendo hoje. Dos ingredientes que eu posso citar aqui, um dos principais é a mentalidade. E essa mentalidade que
que seja nos fundadores, que seja mais top-down, mais bottom-up, é uma mentalidade que a gente tem que estar preparado para ter uma mentalidade iterativa, de build, test and learn. E a gente criar isso, de tirar as barreiras para a gente poder ter uma mentalidade de testar, de errar, de compartilhar esses conhecimentos depois desse teste. Isso é uma coisa rápida, experimentar, colocar no mercado, deu certo, bom, replica, faz um rollout, não deu certo, explica para todo mundo, para não cometer esses erros de novo. Acho que mentalidade de inovação, ter humildade para começar pequeno e errar rápido é um dos grandes pontos que as empresas precisam ter. Outro ponto é de ter também, que herda um pouco dessa mentalidade de interação, estruturas flexíveis. Vamos dizer assim, vamos ter uma infraestrutura tecnológica flexível, modularizada, que a gente não faça, por exemplo, talvez se comprometa com contratos muito grandes, muito longos, que a gente consiga se adaptar ao longo do tempo à nossa estrutura de processos, de sistemas ao longo do tempo, porque as coisas mudam muito rápido hoje. Nesse mundo VUCA, a gente precisa ter uma estrutura tanto de gestão, governança, processos, que seja flexível e facilmente replicável. E eu acho que o terceiro, que também é herança dessa mentalidade, é a cultura de aprendizado. Hoje a gente tem múltiplas formas de aprender, então a gente tem que usar dessas múltiplas formas de aprendizado, seja com pessoas dentro da empresa, fora da empresa, fazendo parte de uma comunidade, inclusive, que eu acho que para trazer essas ideias e oxigenar a realidade das empresas de hoje. Então, cara, mentalidade, estruturas flexíveis e aprendizado. Você consegue dar um exemplo de uma aplicação dessa? Eu vou dar o meu exemplo, tá? E o meu exemplo é interessante, porque é dentro de uma empresa na Tio Digital, eu estive lá no iFood, que, obviamente, não está imune aos processos de mudança. Então, ao mesmo tempo que é uma empresa que é referência em várias questões de tecnologia, gestão e tal, do outro não pode ficar para trás. Lá tinha um modelo que o pessoal apelidou de jet ski. Então, tinha as equipes que estavam implementando já aquilo que já tinha sido validado como algo que o consumidor ou o restaurante estava pedindo, mas tinha os jet skis que eram duas pessoas ali que estavam correndo paralelo para buscar a melhoria constante, a mudança constante, validando, ela trazia para o restante dos grupos formados de maneira interdisciplinar. Você tem algum exemplo de alguma aplicação prática aí principalmente desses passos? Porque se você reparar bem, o desafio é enorme. Você pegar um Itaú da vida, pegar uma área inteira do Itaú, é difícil que todas aquelas pessoas que estão rodando há anos de uma determinada maneira passem a rodar ou teste ou um outro formato. Você tem alguma coisa para ilustrar isso? Sim, tenho. Deixa eu ver aqui. 2 exemplos. Um primeiro exemplo de uma aplicação de inteligência artificial disponível já na suite da Microsoft, que chama Microsoft Copilot Studio. E ela é uma aplicação no-code, que inclusive ajuda muito a fazer esse tipo de disseminação, e que você pegando exemplos práticos do dia a dia, conversando com seu colega, com seus colegas de trabalho, você pode mostrar, olha só, eu consigo fazer um assistente bot que consegue retirar informações de um manual de 300 páginas, eu consegui explicar para você o que você durava 1 hora, você vai conseguir tirar esse conhecimento em 30 segundos, para dar uma lida nisso. Aí, se você mostrar de maneira prática e rápido, pequenos exemplos, eu acho que a gente começa a destravar e tirar um pouco talvez essa mentalidade que as mudanças precisam ser grandes e grandes big bangs. Não, a gente pode simplesmente causar pequenas fagulhas de mudança e principalmente inspirar pessoas para que elas próprias também testem, para ter aquele momento, nossa, uau, caramba, eu consigo fazer isso também, não é tão difícil como eu pensava, nossa, eu também consigo fazer parte da transformação digital porque isso está acessível para mim, eu tenho poucas barreiras para poder começar. Esse é um exemplo, e de estruturas flexíveis que eu estava te comentando, de como fazer exemplos práticos de transformação digital.
sistemas que talvez a gente não valha muito a pena fazer contratos tão longos em sistemas de tecnologia. As coisas mudam muito rápido. E também contratos tão longos e também que abordem vários processos de uma vez. Começa com um processo pequeno. Começa pedindo para o fornecedor um trial, cara, para a turma testar. E aí você começa muito pequeno, tendo exatamente o que você precisa testar as hipóteses para poder ver se vale a pena replicar para outros processos, para as outras áreas. Então, isso que eu chamo um pouco de estruturas flexivas. Você começar pequeno e ter pouco risco. Não contaminar já de uma vez, se comprometer com uma solução muito grande que vai mudar tudo de para a noite. Não, tem que começar de pouquinho em pouquinho e influenciando as pessoas, que é fácil também começar a se movimentar na transformação digital. Eu acho que um ponto que você colocou que é importante, que é essa questão até do teste, de testar, validar, porque você coloca para uma pessoa, de uma organização grande, que, não, agora a gente vai mudar, ela se assusta, porque não sabe nem se ela vai estar inserida nisso ou não, né? Agora coloca, não, vamos testar, acaba que a coisa tem menos rejeição, mas tem os seus paradoxos também, essa contradição em termos, né? Porque a partir do momento que você possa gerar uma eficiência digital em uma determinada área, pode ser que você não precise mais de algumas outras funções que aquelas pessoas estão desempenhando. E aí pode gerar uma frustração, pode gerar um medo, um receio daquele profissional perder espaço, né? Vamos pegar a área de RH. A área de RH sempre foi recrutamento, seleção, admissão, demissão. A coisa funcionava muito do tipo, recrutei, aí a pessoa veio aqui, assinou os papéis com a caneta Bic, aí devolveu, aí mexe com a papelada, vai até não sei que lugar para registrar. Hoje não, tem assinatura eletrônica, o processo é mais fluido, agora RH não tem só essas tarefas, tem outras, que é cultura, diversidade, tem núcleos dentro do RH sendo criados como People Analytics, vendo a jornada da pessoa lá dentro, tem outra área dentro de RH surgindo também, que é o Employer Brand, como é que o RH consegue virar essa marca empregador para trazer os melhores talentos. Então, assim, só numa estrutura tem muita coisa nova nesse processo aí que o profissional que hoje está no mercado, que talvez seria o mais capacitado para entender melhor essas novas ferramentas, de entender melhor esses processos, ele pode ficar para trás para as novas gerações que não têm tanto esse discernimento, mas sabe da técnica ou tem menos medo ali de testar e de rodar alguma coisa, né? E aí é uma questão complexa que eu realmente não vejo fagulha ainda de resposta, e é fácil a gente responder que nem consultor, assim, depende de cada caso, né? Mas assim, eu não tenho a resposta se realmente esse processo ele precisa o apoio da alta direção para acontecer e vir top-down, porque muitas vezes a alta direção nem sabe também por onde começar, ou se são os líderes das áreas que precisam começar a testar essa história toda. Mas fato é que todo mundo sabe que a coisa está chegando. E se chegar, pode ser que seja tarde demais para surfar a onda, né? Bom, uma outra parte, Eduardo, que tem desse processo todo, né, de inovação digital e tal, é a questão assim, bom, se a tecnologia está evoluindo tão rapidamente, como é que a gente vai organizar a história para que a gente tenha tempo suficiente para ir testando? A tecnologia, se a gente olhar na prática, ela não nos deu tempo que a gente achou que daria
para a gente cuidar mais do bem-estar, da coisa toda. Porque a gente sempre ficou numa lógica de produtividade. Ah, produz mais, produz mais, produz mais. Desde a época do caixa eletrônico até agora com o IA, a promessa do Éden não, vai ter mais tempo. E isso é importante a gente abordar, porque você pegar qualquer área, tá todo mundo atolado de trabalho. Todo mundo tá. Porque tem que responder o e-mail, porque não sei o quê, tem a planilha, tem não sei o quê. Como é que você enxerga essa questão ali de gestão de tempo? Como é que coloca todo mundo assim, sabe, alinhado com esse propósito para dar os primeiros passos ali nessa transformação? Sim, nossa pergunta é muito pertinente. E realmente é um dos desafios, como você comentou, tá todo mundo atolado, olhando o que precisa fazer, com a sua to-do list do dia. Eu vejo de duas maneiras. Algumas organizações podem optar por ter pessoas dedicadas, ou parte do tempo das pessoas dedicadas para tocar os jet skis, para ser uma organização ambidestra de fato. Ou você pode ter pessoas que, por ímpeto de curiosidade mesmo, queiram se arriscar e fazer coisa além do seu job description. Eu acho que, inclusive, é um dos pontos que te faz crescer como profissional. E o que facilita essa segunda opção é que hoje tem muita opção, é muito facilitado hoje você pedir uma demo de um fornecedor de uma solução digital e 2 dias, 3 dias depois ele já te mostrar. Então, e você com mínimas configurações já conseguir rodar alguma coisa, algum sistema, alguma solução que você, uma melhoria de processo que você queira. Então, a gente vem com esse movimento dessa crescente, né, facilidade das pessoas próprias irem atrás do conhecimento e elas conseguirem configurar minimamente uma solução, que eu acho que ela facilita também a gente conseguir começar a ter essa transformação de dentro para fora, que seja também de bottom-up, né, de baixo para cima. A gente conseguir pessoas que estão ali atoladas, cheias de coisas para fazer, elas consigam de maneira não tão complicada, gastando tanto seu tempo, experimentar de maneira mais livre. Difícil, hein? Porque pouca gente está, além de ter esse ímpeto de protagonismo, de autonomia, de falar, vou fazer mais do que esperam de mim, e além disso, gastar um tempão, às vezes, aprendendo alguma coisa que pode ser que nem útil vai ser. Só que, assim, se isso não acontecer, o cenário que eu vislumbro, ele assim, é impactante para todo mundo, todas as áreas de contabilidade, finanças, todas. Se você olhar bem, assim, em 2015, só para não ir muito longe, a gente está em 2024, precisava de, sei lá, dezenas de desenvolvedores para fazer uma determinada solução. Em 2024, a única certeza que eu tenho é que eu preciso de menos profissionais que eu precisava em 2015. E aí agora tem uma a mais, que da mesma forma que o desenvolvedor estava muito ali, muito nichado para o profissional formado em tecnologia, agora as plataformas no-code, as IAs que você monta um micro SaaS em um dia, ela está colocando na mão de pessoas que não são do universo de tecnologia, ou seja, não são formados em tecnologia, a capacidade de produzir soluções de tecnologia. Ou seja, aquele papo, tá faltando profissional de tecnologia, todo mundo sai correndo, na prática, cada vez mais está se popularizando um monte de tarefas para alguém que é mais fuçado, que está lá no interior do país, fazer, desenvolver um negócio aqui. E o cara nem formação em tecnologia tem, né? E aí, o que pode vir a acontecer de maneira muito rápida vem uma solução nova de RH, vem uma solução nova para contabilidade.
e muita gente ficar para trás. Aí, só para deixar mais palpável, vamos pensar num técnico de contabilidade. Ele fez 2 anos de tecnólogo, aí ele aprendeu lá a colocar receita, botar a coisinha lá no balanço, numa planilha de Excel, emitir um boleto no banco, entrar no site da prefeitura para emitir uma nota fiscal. Hoje tudo isso aí, quem está fazendo desse jeito aí, esquece. Não existe mais. Olha quanto tempo que essa pessoa perde fazendo tudo isso. Hoje tem solução que te entrega isso em escala, entende? E aí, qual vai ser o papel do tecnólogo em contabilidade, né? Pega uma área como nutrição, nutricionista. Vai pegar lá a altura da pessoa, peso da pessoa, preferências alimentares, sugere um cardápio e fala, ó, tô aqui para qualquer coisa. Pô, hoje você imputa esses dados aí, ao invés de um cardápio de 20, você vai receber um cardápio de 10.000 opções. Você tira uma foto da comida, a gente passa já os ingredientes, a nutricional. Obviamente que eu estou exagerando aqui, que o nutricionista tem o seu papel, mas veja, o que era o mercado talvez de 1.000 profissionais que às vezes faziam só isso, agora acabou a história. Vira o quê? O mercado para quantos profissionais? Entende? E a coisa está evoluindo de uma maneira tão veloz que realmente a gente acelera esse processo com as pessoas para entrar nessa dinâmica ou lascou. E eu não sei se... E aí, aí eu te pergunto, né? Falando todo esse introito, pode perguntar, você acha que é mesmo, assim, é na trilha educacional clássica que a galera vai entrar nesse trilho? Porque o que eu vejo que acontece com muita gente que já abraçou isso aí é muito de lá e abraça, testa, vai fazendo, vai sendo fuçado, sabe? Esse tipo de coisa. Porque se de fato fosse algo assim de capacitação, muitas empresas já estavam fazendo o que elas fizeram lá na década de 80, que é criar aquelas escolas corporativas e bibibi para ensinar uma pessoa a operar uma máquina numa indústria que a máquina tem vida útil de 20 anos. Dava tempo de você qualificar, o cara operar 20 anos aquilo ali, ainda atualizar, etc. e tal. Se fosse de fato uma dor isso aí, eu tenho certeza absoluta que as empresas estavam investindo muito recurso para qualificar. E não é o que está acontecendo. Como é que você vê isso? Nossa, posso dizer, de fato as barreiras hoje para aprendizado, ensino hoje estão muito pequenas e isso que é legal, facilita as pessoas a testarem, aprenderem, vendo vídeo no YouTube, vendo Reels no TikTok, que seja. Isso aí é um ponto que facilita as pessoas se adaptarem, mas ao mesmo tempo, como que elas vão se adaptar? O que elas vão criar? Por exemplo, você comentou do nutricionista. Qual vai ser o papel do nutricionista no futuro? Se eu posso tirar foto de um prato e aí ele já me mostrar, por exemplo, tudo que eu tenho de proteína, carboidrato, etc. Se eu já tenho um wearable que 24/7 já fala a sua próxima refeição tem que ser essa, de acordo com seus parâmetros. O que o nutricionista vai fazer? Ele vai ser talvez ele vai dar inputs para os wearables, ele vai ser uma pessoa que vai te consultar após um período seu de interação com uma máquina. Então a gente não tem as respostas, não sei se vai acontecer com muitas outras profissões também. Eu não sei te dizer, Vitor, mas um fato importante que você trouxe é do aprendizado corporativo. Eu acho que isso vai mudar muito também. Você comentou dos anos 80, teus programas de educação corporativa, que eu acho que funcionam para algumas coisas, te dá base de algumas bases de conhecimento importantes, sei lá, uma faculdade de engenharia te dá uma base legal de raciocínio lógico. Talvez você não teria isso muito vendo só, fazendo você por você mesmo, estudando com outras fontes. Só que eu vejo o futuro da educação corporativa ela sendo just-in-time learning. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser mais você aprender uma coisa e você guardar aquilo no seu HD e alguma hora você vai usar de alguma maneira e eu não sei se eu vou resolver o problema no final.
vai ser muito mais, pode ser uma IA, ela consegue ler parâmetros do seu sistema, ler parâmetros seus também como pessoa, seus gaps educacionais, ela te propor como resolver aquele problema em questão naquele momento na empresa, e aí você vai resolver esse problema e ela vai te avaliar por isso. Aí você consegue mensurar todas as pontas, você não cria nenhuma obesidade cerebral ali, que você vai pegar um conteúdo que você vai usar não sei quando, mas ela vai ser muito focada em resolver o problema e ela vai te avaliar por ter resolvido aquele problema com o conhecimento que ela gerou, com a trilha que ela gerou. Eu acho que esse é o grande próximo passo do sistema da aprendizagem corporativa em si. É interessante. Nunca tinha pensado por esse lado de ter, assim, just time. Porque, assim, os negócios no digital também estão evoluindo com base no tempo de entrega, né? Você, a grande novidade de iFood, Uber e tantos outros era entregar na same hour, né? Na mesma hora. Quando você vê o Web3, é entregar just time, real time, né? Tipo, você vê o negócio acontecendo ali na hora. Pode ser mesmo, que a grande questão vai ter que ser feedbacks instantâneos para você ir mensurando isso a partir, obviamente, dessas ciências que são mais voltadas à técnica e não ao pensamento analítico daquilo, né? A gente está falando de algumas questões que envolvem, se a gente quisesse usar uma analogia, de apertar o botão. Qual botão apertar? Uma técnica, vai lá, aperta, ou fazer o fogo com gravetinho é uma técnica, né? Não é fazer o motor a combustão, que aí depende de um raciocínio muito mais complexo, né? E sobre, então, o papel atual de um profissional de tecnologia? Quais são, hoje, as principais habilidades? Aí eu comento contigo o seguinte: se você vê fora do Brasil, são os profissionais de tecnologia que estão assumindo a cadeira de CEO. Ponto. Aqui no Brasil ainda não. Você vê que a maioria das empresas, as maiores empresas brasileiras, não é o CEO, não tem como origem a cadeira de tecnologia. Muitas vezes, e no Brasil isso foi por muito tempo e ainda geralmente esse cara é formado na cadeira do CFO, da cadeira de finanças, porque o cara está preocupado em cortar despesa para aumentar a margem. O que você acha dessas características principais aí de um profissional de tecnologia hoje? Sim, uma ótima pergunta. Eu acho que ele tem que ter uma visão muito voltada para, claro, resolução de problemas. Seja lá ela usando tecnologias mais sofisticadas, seja tecnologias mais simples, ou seja, talvez nem usando tecnologia, simplesmente colocando todo mundo numa sala, fazendo um brainstorming. Não, é porque eu precisava que você me mandasse aquele e-mail toda vez que você fizesse isso. Então, é aquele cara que ele consegue navegar além da tecnologia. Igual a gente estava comentando, ele tem que ter um profissional mais fluido, com habilidades mais fluidas. Ele consegue navegar tanto na tecnologia, ele fala bem com o negócio, ele também sabe comunicar bem e influenciar as pessoas para poder testar alguma solução. Então, além dele ser técnico, ele tem que ter essa flexibilidade de skills para poder navegar não só tanto tecnologia, mas também acho que é importante para a carreira ter essa visão do todo, nunca perder a visão do todo, ser bem generalista. Abordar várias outras áreas, né, de saber. E eu vou te dizer, mesmo nas empresas mais recentes, como ainda pegou uma geração de profissionais de tecnologia anterior, só que já mais jovens, ainda há aquele meio campo entre tecnologia e business, que geralmente eles colocam lá na área de produto. Aí vira profissional de produto, geralmente é aquele elo de ligação, né? Mas se você perguntar
para 10 CTOs novos, 10 vão falar que o produto tinha que estar dentro da área de tecnologia e não ali nesse meio campo, né? O bom é que o que antes esse profissional de tecnologia nas empresas de outra época, ele era visto como uma área suporte, um acessório, etc. e tal, nas mais recentes ela é vista como core, né? Como um coração ali para melhorar o negócio. Então, a empresa pode nem ter como core business tecnologia, mas o centro é. E é muito engraçado isso. Por quê? Porque se você reparar bem, a maioria das empresas que a gente fala que é de tecnologia não são empresas de tecnologia. Tecnicamente não são. Então vamos lá. O iFood é uma empresa de tecnologia. O serviço final dele, não. É de intermediação. A Stone é uma empresa de tecnologia? Não. O serviço final dele ela é uma credenciadora, né? O Nubank é uma empresa de tecnologia? Também não. Entende o que eu estou te falando? Só que eles usam intensivamente a tecnologia a ponto de se qualificarem para fora, para o público, de maneira geral, como empresas de tecnologia. O Facebook é uma empresa, o serviço final é de publicidade. Tá entendendo? Então, não me passa pela cabeça o tanto que as empresas falam, não, eu sou uma empresa de energia. Então, vai lá e coloca lá tecnologia como uma área suporte ali, sendo que a coisa não é mais assim que funciona. A tecnologia é que vai impulsionar, que vai escalar, que vai melhorar o processo, que vai trazer eficiência. Você enxerga dessa forma também? Concordo, Vitor. Eu enxergo muito que tecnologia é um grande meio facilitador, é quase aquele meio de fazer mágica com as coisas. Mas os negócios, eles continuam sendo negócios de pessoas para pessoas, companhias para companhias, como tem sido, como sempre foi. A tecnologia hoje, ela é uma grande facilitadora e impulsionadora dos negócios. Vai impulsionar o negócio a economizar mais, ganhar mais dinheiro, escalar mais rápido. Então, se as empresas colocam a tecnologia no centro, que é esses exemplos que você trouxe, eu acho que elas tendem, inclusive, a ser mais rentáveis ao longo do tempo. Porque elas são empresas que fazem negócios, não negócios tradicionais, né? Mas elas têm a tecnologia como centro e prioridade estratégica da empresa. Isso faz toda a diferença. Pois é. Eduardo, obrigado realmente aqui pelo papo. Como é que todo mundo que acompanhou essa verdadeira aula consegue te encontrar? Obrigado, Vitor. Cara, um grande prazer estar aqui também. Obrigado pelo convite. Pode me encontrar no LinkedIn, Eduardo Marçal. Pode mandar mensagem lá, a gente responde. Ou no Instagram, edu.marcal. É isso aí. E ó, você que acompanhou todo esse episódio, não deixe de acompanhar o próximo. Com certeza você vai aprender bastante. Beleza? Até o próximo.